Olá, tudo bem? Um prazer enorme ter você aqui comigo. Iniciaremos uma jornada incrível com o livro Nosso Lar. É com ele e com as palavras do nosso querido André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, em que André Luiz trata todo o plano espiritual, como ele para o lá, como as coisas aconteceram. E claro, você deve ter visto o filme, obviamente, né? Já tem o Nosso Lar 2, maravilha, né? Espero poder transmitir toda a emoção que André Luiz passou aqui nesse livro também. Muito obrigado. Pega a tua água e vamos nessa. Existem 2 capítulos antes, né? Um novo amigo e a mensagem de André Luiz. Então vamos lá. Pegar os meus olhos. Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhe o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo e por isso não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, já muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria. Com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos deste modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisamos aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta
o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu. Estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. A segunda parte é a mensagem do nosso querido André Luiz. Ele começa dizendo: a vida não cessa. A vida é fonte eterna. É a morte, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal.
A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas mensagens, sobre o que o Emmanuel fala, sobre o que o André Luiz fala. Então, sobre a mensagem de Emmanuel, a primeira coisa que eu posso falar é que, nas suas próprias palavras, do livro, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Então, quando Emmanuel comenta sobre isso, ele passa a informação de que não importa se eu simplesmente vivi sobre grande luxo ou se eu fui uma grande pessoa aqui na Terra. Então, este anonimato, que ele se coloca é para simplesmente se retirar da cena e que fique só a mensagem do Espiritismo, só a mensagem do nosso Evangelho. É como se a gente retirasse o cantor famoso do palco e deixasse apenas a sua linda e maravilhosa voz cantando. Então, realmente, faz toda a diferença, porque quando você escuta apenas a voz de uma pessoa e diz, nossa, essa canção é linda, de quem é? Não sei nem quem é, mas a voz é linda. É a mesma coisa. André Luiz se retira do palco e deixa apenas a fluidez dos ensinamentos, que ele vai trazer durante toda essa jornada, deste livro e de outros que virão com certeza. Depois, Emmanuel continua falando sobre reportamo-nos, pois tão somente ao objetivo essencial do trabalho. Então é exatamente isso que eu falei. Não importa quem é André Luiz, mas sim a mensagem que ele traz. Isso é o mais importante. Então não importa se a gente recebe o conselho de uma pessoa completamente estranha ou se a gente recebe o conselho de uma pessoa que a gente conhece. O importante é a gente pesar as palavras ali. É entender o que se está passando. Porque às vezes a gente coloca peso nas palavras porque quem fala. Emmanuel já disse isso para o Chico. Se algum momento eu vier a tropeçar no caminho e me afastar da espiritualidade, deixe-me para trás e siga no caminho de Cristo. Então, não importa a pessoa, não importa quem é. O que importa é a mensagem. Emmanuel continua dizendo, o homem precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade. Então, Emmanuel ressalta a importância de que nós precisamos, do outro lado, nós continuamos a evoluir. Mas aqui a gente evolui muito mais, porque aqui é onde a gente passa pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dificuldades. Então é aqui onde a gente, claro que lá também, do outro lado também, mas aqui é onde nós temos a maior evolução possível. Então aqui é a nossa grande oportunidade. Cada vida que passamos é a nossa maior oportunidade de aprender, de evoluir e de seguir em frente.
Emmanuel ainda fala: a maior surpresa da morte carnal, né, é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Isso é incrível, né? Então, dependendo de como a gente vive, a nossa consciência irá nos encarar quando desencarnarmos. Então, se a gente cultiva coisas boas, com certeza a gente continuará com coisas boas ao nosso lado. É simples, se a gente cultivar o amor continuará ao nosso lado. E quando desencarnarmos, né, ao finalizarmos um ciclo de nossa existência, nos depararemos com aquilo que a gente plantou. Nos depararemos com a vibração do nosso pensamento. Nos depararemos com as coisas que viemos plantando durante esta vida. Então é muito claro, né? Divaldo, acho que deixa isso bem claro, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, me corrija até nos comentários, por favor, né? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Não podemos esquecer nunca disso. Sobre a mensagem de André Luiz, né, ele deixa bem claro, já, logo de cara, né? A vida não cessa, né? Poxa, imagina uma pessoa que nunca vivenciou, né, as questões espíritas, quando desencarna, se vê numa situação de que realmente a vida não cessa. E aí ele entende que realmente a vida não cessa. Então isso é incrível. A alma, isso é muito legal. A alma é como um rio que percorre caminhos variados e etapas diversas, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então a nossa vida aqui na Terra, né, a nossa alma aqui na Terra, ela passa por diversos momentos de alegria, momentos de sofrimento, né? Então, assim, nós somos a nossa vida é um eletrocardiograma. A gente está em momentos altos, momentos baixos, momentos médios. A pergunta que fica é: como iremos enfrentar esse eletrocardiograma, né? Quando estivermos alegres, é tudo muito fácil, né? Tudo muito bonito. Muitas pessoas se aproximam da gente, são momentos de felicidade. Nos momentos tristes, os verdadeiros amigos aparecem, a família aparece, os pais aparecem ou não. Isso não importa. O que importa é como a gente lida com isso e como as pessoas estão ao nosso lado nos momentos difíceis. Porque a gente tem que entender também que não só as pessoas encarnadas, né? Os nossos irmãos, os encarnados, também estão com a gente, nos momentos felizes, nos momentos tristes, em todos os momentos. Mas o mais importante é como que a gente lida com o andamento da nossa vida, né, neste período. Então é importante que tenhamos esse entendimento. Devemos sempre colher, né, os frutos de nossas boas decisões, mas também devemos enfrentar face a face as nossas decisões ruins. E principalmente, evoluir com elas. Depois, André Luiz coloca: uma existência é um ato. E eu acho isso incrível quando ele fala isso, porque na verdade é isso mesmo, né? Uma existência nossa é apenas um ato na eterna vida do teatro, digamos assim, né? Ato, teatro, enfim, vamos fazer essa analogia, né? Então, uma existência é apenas um ato, né, relacionado à nossa vida infinita, ao nosso teatro infinito, né? A nossa peça infinita. Então a gente temos que pensar que, né, a nossa vida, ela não é só agora, a nossa vida ela é muito mais do que isso. E que tudo que a gente faz aqui, né, tanto de bom quanto as tomadas de decisões ruins que temos, nós vamos colher e vamos evoluir, mesmo com as coisas ruins, acredite. Depois, por fim, né, André fala: a existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis, que ainda não pode conter toda a verdade.
que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Então a gente tem que entender que a espiritualidade não vai nos dizer tudo. Pelo menos não aqui, não neste planeta. Não saberemos tudo. O Livro dos Espíritos fala, né, que Kardec perguntou, né, como surge a alma, né, da onde vem a alma, da onde vem o espírito, e o espírito que respondeu disse que ainda não é o momento de sabermos, né, como Deus cria, né, alma por alma, espírito por espírito, né? Então não é o momento de sabermos isso. E aí, gostou? Que bom te ter até o final aqui comigo. Muito bacana. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, né? Porque tudo isso divulga, né, o espiritismo, divulga a espiritualidade, divulga as mensagens de Jesus e de Deus. E isso é válido para a nossa vida, indiferente da religião da qual você se encontra, indiferente da posição religiosa a qual você se encontra, né? São lições de vida que devemos levar para o nosso coração. Muito obrigado por tudo e até a próxima.